quanto que você acha que um técnico hoje, por exemplo, Odair, por exemplo, entrou pro Santos. O técnico hoje a gente sabe que ele tem, com todo respeito a todos os profissionais, mas ele tem uma data de validade menor que o jogador de futebol. Isso é uma prática do Brasil, é uma prática dos dirigentes dos clubes de futebol hoje no Brasil. Mas, cara, até que ponto isso atrapalha o próprio técnico em si e o trabalho dentro do clube? Porque, por exemplo, um técnico hoje é contratado. A gente sabe que não tem estabilidade nenhuma o técnico. Uma pressãozinha, a diretoria manda embora. A gente viu o caso do Carille no próprio Santos, que não durou um mês. Durou 15 dias, nem um mês. Que foi, não, foi no Santos ou no Atlético? No Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, O Carille no Atlético Paranaense. Foi no Paranaense que não durou um mês. É que o Santos também teve uns casos que durou muito pouco, assim. Mas enfim. O próprio Gesualdo ficou alguns meses e foi embora. Mas o quanto isso atrapalha na cabeça do técnico pro planejamento? Porque, assim, ninguém entra em clube nenhum hoje com estabilidade. Ninguém entra com confiança em clube nenhum, né? O quanto um técnico hoje entra num clube já sabendo que, qualquer deslize, ninguém vai me sustentar aqui. O quanto isso atrapalha na mente de vocês? Todos os profissionais, antes de entrar nos clubes, ele faz uma leitura, né? Da situação, do momento, do grupo à disposição, das características daquele grupo, para que tu possa montar a tua ideia de jogo, né? Se adaptar àquelas características, que eu acho que é muito mais rápido e você consegue extrair uma capacidade daquele grupo e dos jogadores individualmente melhor quando você tem essa adaptação. Isso também vai independente do clube? Por exemplo, treinar um Santos é incrível, é o Santos. Sim. Isso também é pensado? O clube, o tamanho, a grandeza do clube, ela influencia também? Claro, toda a situação você analisa, entendeu? Agora você tá, por exemplo, eu estava no Emirados Árabes, vamos ser bem direto, eu estava no Emirados Árabes, abrindo o mercado de dezembro, o Santos te liga, eu acho que para qualquer profissional, eu penso dessa forma, e não gostaria de caminhar na mesma calçada de um profissional que não pensasse dessa forma. Pô, o Santos é a história do futebol. Claro. Você recebe uma ligação do Santos, independente de qualquer coisa, você já para pensar e analisar. Ou às vezes até nem pensa direito, porque o tamanho, a história, aquele clube, aquela grandeza, aquela camisa, te faz achar, cara, eu vou para lá mesmo com aquelas dificuldades e vou fazer o meu trabalho e vou conseguir. Aí vai aquém do plantel. Exato, porque é o Santos. Isso também tem, entendeu? Tem a situação do clube, da história, da grandeza. Então, aí você depois tem que fazer uma análise profissionalmente fria, né, da capacidade daquele grupo, da característica daquele grupo, do que aconteceu nos últimos tempos, ou um ano, se vai ter muitas mudanças, muitas perdas. Isso tudo influencia em um planejamento de estratégia para você montar modelo de jogo, grupo, para ver o que pode ser feito em relação a não acontecer mais aquilo e você conseguir fazer com que o trabalho desenvolva e faça um bom trabalho. Cara, mas tudo é analisado. E como é que foi com o Santos agora, essa análise toda? Porque o Santos realmente estava com muita dificuldade. Cara, assim, o Santos, é isso que eu te digo. Primeiro é um orgulho, uma honra ter treinado o Santos, né? Ter recebido a proposta e ter treinado o Santos é uma honra para qualquer profissional, para mim também, mas eu sabia das dificuldades que o clube vinha atravessando e não estava conseguindo os resultados, sabia que esse último ano, por exemplo, era um ano político, e isso tudo influencia, né? Influencia externamente muitas coisas, né? E que a gente teria que conseguir uma estabilidade rápida ou uma regularidade rápida para que essa pressão toda nesse último ano não fosse maior ainda do que estava acontecendo. Que com certeza isso estava refletindo diretamente no grupo de jogadores. Isso é confiança, você estar leve para jogar, sabe? Isso tudo reflete. Eu fiz uma avaliação, uma visualização da capacidade técnica, achei lá de longe, vendo os jogos pela TV, que é bem diferente quando você convive no dia a dia, que algumas situações a gente teria que fazer um acréscimo, né? Buscar jogadores para fazer um acréscimo de qualidade, de características diferentes. Visualizava, por exemplo, um ataque com velocidade, com jogadores de drible. Soteldo já estava já? Soteldo estava, Ângelo, Marcos Leonardo. Então você visualiza de fora, mas daí o Soteldo machuca o peito, fica 3 meses operado no Campeonato Paulista. Tu tá entendendo? Então aquilo que você já visualizou já começa a sair do organograma. Né? O Ângelo teve um problema ali, de uma situação de uma perda familiar e uma pressão que aconteceu, o Ângelo caiu um pouco de confiança.
Então nós já estamos falando de 2 caras que a gente visualizou lá, que seriam esses jogadores de ataque que pudessem nos dar essa diferença técnica na frente. Já muda o conceito. O Lucas Braga, quando você está lá, você vê um jogador importante, um jogador que faz várias funções, mas ele teve uma dificuldade médica e não conseguiu. Agora, que bom que ele está conseguindo se recuperar mais, porque é um ótimo jogador, um excelente atleta, e que poderia entrar nesse contexto. Então nós estamos falando, eu só estou te dando exemplos do que você visualiza quando está aqui na teoria e quando você vai para a prática, né, é uma outra situação totalmente diferente. Então, visualizei isso, a possibilidade, visualizava que os momentos, e eu acho que são 3 momentos nos clubes, né, o momento de construção ali, o momento de consolidação e o momento de colheita. Né? E os clubes com quem eu trabalhei, Inter, Fluminense e que eu fui para Emirados, eram tudo momentos de clubes em construção, em reconstrução. Então eu também tinha passado por aquela experiência e me achava capaz, junto com todas as pessoas que estavam lá e com o grupo e com o acréscimo de jogadores, para a gente fazer uma disputa interna e tal, e ter mais opções, acrescentar qualidade ao grupo. Eu achava que dava para fazer também esse trabalho. Eu acho que no caminho as coisas foram dificultando mais. As perdas, a irregularidade no Campeonato Paulista. Eu acho que pós-Campeonato Paulista, sim. A gente conseguiu, nos 20 dias de treinamento ali, elevar a capacidade de competição da equipe, de organização, e conseguiu ter resultados melhores. Mas aí entrou naquela fase que 3 em 3 dias jogos, 3 competições diferentes. E aí você precisa jogar no domingo o Campeonato Brasileiro, na quarta Sul-Americana, jogo decisivo em cima de jogo decisivo. Nós tivemos dificuldades para fazer contratações, não que a gente não buscou, não que o clube não tentou, não que o clube não fez um esforço maior do que até podia, para que, por exemplo, eu sempre gosto de ser muito, muito claro para que o torcedor ou as pessoas entendam o que a gente fala. O Jean Lucas. O Jean Lucas era um jogador que a gente visualizou em dezembro. Ele chegou agora, Sônia. Ele chegou agora. Mas ele chegou agora porque o presidente quis, porque o Odair quis, ou porque os outros treinadores quiseram? Não, porque a negociação ela não fluiu em dezembro. Foi tentado de todas as formas, o presidente botou dinheiro e foi atrás e buscou e fez todo o esforço, além da capacidade que o Santos tinha naquele momento, mas tinha o Mônaco. Tem todos outros fatores. Ela se concretizou agora. Se o Jean vem em dezembro, ele já está 6 meses aí. Era um desses jogadores que a gente visualizaria para um acréscimo no grupo, né, qualidade, só que o clube conseguiu agora. Então essas circunstâncias, ela pode mudar o percurso. Então a gente sofreu muito ali, apesar de ter melhorado a competitividade nessa retomada do Campeonato Paulista, a gente sofreu bastante em termos daqueles 3 dias, de 3 em 3 dias jogo e jogo decisivo. E é aquilo que eu falo do resultado. Vocês devem ter acompanhado os jogos. Nós jogamos melhor do que o News Old Boys fora de casa. Bem melhor. Perdemos o jogo. Num cruzamento aos 88 do segundo tempo. Nós jogamos, se não melhor, com um jogador a menos, a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio fora de casa, não merecíamos a derrota. Perdemos o jogo. Sabe? Nós jogamos melhores do que o Audax italiano fora de casa. Perdemos o jogo. Nós jogamos 3 jogos com o Bahia, não perdemos nenhum, mas fomos desclassificados no pênalti pro Bahia. Então não tem o que falar. Nós fomos desclassificados. Mas nós ganhamos um jogo de 3-0, empatamos outro e perdemos no pênalti. Nós empatamos com o Palmeiras. Nós empatamos com o Atlético Mineiro. Nós jogamos bem o jogo do Cruzeiro fora de casa. Nós ganhamos do Vasco fora de casa. Sabe? Então, só que aí aquela sequência final ali, teve a derrota do Nils, teve a derrota do Corinthians, teve toda aquela situação que aconteceu, e aí acontece uma saída para talvez, né, aquilo que eu digo, acalmar um pouco o ambiente, gerar confiança para aquilo que é o mais importante, que é o grupo de jogadores, né, ter um fato novo para que as coisas, né, o ambiente possa respirar e seguir em frente e fazer uma retomada. Sim, é que o episódio de ficar preso no estádio lá foi realmente cenas lamentáveis, né, que aconteceu nos últimos... Foi o jogo entre o Corinthians e o Santos, né? O Corinthians já teve dificuldade até para chegar no hotel, lembra? Então, assim, era um jogo muito nervoso para as duas equipes. Tava um ambiente muito, muito nervoso para as duas equipes, né? E isso, a equipe que perdesse naquele dia, com certeza geraria aquele desconforto que gerou. Sem dúvida, lembro bem. E aí teve a mudança, né, para uma situação de
acalmar um pouco o ambiente e gerar a possibilidade de um outro profissional vir e dar uma sequência e conseguir resultados melhores. Em cima disso... Agora, se tu me perguntar, pra mim, porra, eu durmo com a minha consciência no... Não, cara, mas isso eu ia até falar Cara, isso, assim, eu via você nas entrevistas e tal, e dava pra ver o quanto você tava desgastado e quanto você tava chateado também, com aquilo. Né? Porque a pior coisa que tem que o torcedor, acredito, é ver o técnico que parece que não tá nem aí pro que tá acontecendo, sabe? Eu assim... Palitando os dentes? Eu dei a vida, né? Aquela frase que a gente fala do futebol, porra, mas eu me dediquei, cara, por isso que eu saí triste por não ter conseguido os melhores resultados, mas eu saio com a consciência tranquila de que dei a vida no trabalho para que aquilo desse certo. Por isso que talvez tenha até durado mais tempo, né? Que a gente conseguiu em determinados momentos segurar uma situação de uma irregularidade maior. Eu fico só nesses jogos que eu te falei. Se a gente pegar a retomada do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, a gente fez um Campeonato Paulista ruim e fez uma partida contra o Ituano que nenhum profissional pode participar daquela partida porque é reconhecível. E isso foi conversado, falado e também usado para a gente dar os próximos passos, né? Mas eu acho que pós-Campeonato Paulista, a gente conseguiu fazer bom diagnóstico e aí fazer uma melhora de performance física e competitiva que precisávamos e aí a gente conseguiu os resultados. No primeiro jogo, só para tu ter uma ideia, nós não tínhamos jogador de velocidade para estrear na Sul-Americana, mas montamos um sistema e uma estratégia que foi lá e nos deu a vitória. Não foi um jogo plástico bonito, não foi um jogo... Mas buscamos uma vitória no primeiro jogo da Sul-Americana. Segundo jogo, ganhamos do Botafogo fora de casa na Copa do Brasil. E fomos fazendo aquele resultado. Aí quando tem a parte final, a gente perde para o Nils lá, perde para o Audax. Né? Aí isso tudo vai gerando uma intranquilidade maior e tudo que estava lá, toda aquela pressão e toda aquela angústia do torcedor, mais um ano político, mais as pressões que acontecem no futebol, você acaba saindo e acaba sendo demitido.